Olá, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, os nossos lares, nos fortalecendo nessa jornada de aprendizado, de transformação, de reforma íntima, de grandes reflexões sobre o nosso comportamento, sobre a nossa missão, sobre a nossa tarefa neste planeta. Bem, o tema proposto para nós esta noite, ele está no livro Pão Nosso, capítulo 38, e chama-se Conta Particular. E Emmanuel começa esse trecho, esse texto, nos trazendo uma fala de Jesus que está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 42, que diz assim: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Então, o que vamos conversar aqui sobre conta particular, né? Esse é um capítulo que vem trazendo para nós a questão da nossa paz e da nossa responsabilidade individual do nosso crescimento. Então, conta particular vem assim falando sobre o nosso desejo de paz e a nossa convivência, né, com as demais pessoas, com o nosso meio, como que nós buscamos essa paz, como que nós buscamos este conhecimento e aonde está a nossa paz. E se pensarmos de aonde está a nossa paz, basta a gente pensar em tudo que faz com que a gente termine perdendo a paciência. Muitas vezes é no nosso ambiente familiar que a gente fica se perguntando por que as pessoas são dessa forma ou por que elas se comportam dessa forma, e nós temos aí respostas, pensamentos e julgamentos sobre o comportamento do outro. Quando a gente fala de paz em uma conversa com alguns amigos, a gente vai perceber que perdemos o foco de nós e colocamos sempre essa responsabilidade da paz, essa responsabilidade das coisas estarem bem em outras pessoas, no comportamento de outras pessoas. Quem de nós já não, em algum momento da nossa vida, não parou para colocar a culpa aqui? Se meus pais mudassem, se o meu marido, se a minha esposa tivesse um comportamento diferente, eu teria mais paz no meu lar. Se meus filhos tivessem um comportamento diferente, eu teria mais paz no lar. E raramente a gente verifica esse comportamento em nós. Isso estende de diversas áreas, né? A gente pode estender para a família, sogra, sogro, cunhados. A gente pode estender isso no trabalho. É sempre o meu chefe, é um companheiro de trabalho que me tira a paz, que tem comportamentos que não condiz com aquilo que eu espero. Raramente a gente puxa a responsabilidade para nós, para onde nós estamos direcionando o nosso comportamento. A gente sempre se pergunta por que isso está acontecendo comigo e não para quê. Qual o aprendizado que eu tenho sobre isso? Qual é o comportamento que eu tenho? Então a gente está sempre buscando mudar e fazer alterações nas outras pessoas. O outro precisa mudar para a gente ter um comportamento, para a gente ser melhor. Também que é o quê? Tem esse comportamento comigo e ainda espera de mim alguma coisa boa? Sim. Independente do outro, a gente precisa ter comportamentos e mudanças em nós, por nós, para que a gente busque essa paz na nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor que poderíamos fazer, de que disponibilizamos ali todas as ferramentas para o nosso autoconhecimento. Puxar essa responsabilidade para nós. Por que algumas situações me tiram a paz? Por que algumas situações me deixam tão descompensados? Por que algumas falas me deixam tão fora do meu contexto? Quando a gente para analisar esse nosso comportamento, como nós reagimos diante de algumas coisas, descobrimos muito sobre nós, porque passamos a mergulhar dentro de nós, dos nossos valores, dos nossos conceitos, nos nossos preconceitos com relação a algumas atitudes, com relação a algumas situações. E com isso, a gente vai descobrindo
que muitas vezes se alguém não nos elogia como a gente espera, a nossa vaidade de... Às vezes a gente já tem 1,70 m de altura, né? A de vaidade tem 2,20 m. E a gente descobre que é a nossa vaidade ali ferida e que a gente às vezes não parou, né, para se debruçar sobre isso e reconhecer, para fazer grandes mudanças, seja na nossa fala, no nosso comportamento, na maneira como a gente interage com o outro. Esse texto, ele é riquíssimo de Emmanuel, sobretudo porque ele traz uma informação assim que nos convida de fato a essas mudanças. Olha o que ele diz em algum momento. Ele fala assim, ó, cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular. E 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Olha isso, cuide cada pessoa do que se refere à sua conta particular e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Chamar a nossa responsabilidade para as mudanças que nos cabe fazer. Nós esperamos pessoas mais educadas ao nosso redor, pessoas mais conscientes, mais benevolentes, pessoas mais pacientes. Para que eu tenha tudo isso, eu também preciso fazer parte desse grupo. As pessoas não estão só a nosso serviço, estamos todos a serviço um do outro. Mas é impressionante como a gente quer ser servido e não estar a serviço. E ser servido é que todos compreendam a nossa intolerância, a nossa chatice às vezes, os nossos melindres. E quando a gente está na posição de ter essa compreensão com relação ao outro, nem sempre é assim. E nós somos donos das nossas verdades, do nosso posicionamento, com poucas disponibilidade para uma reflexão sincera do que pode e precisa ser mudado em nós, do que precisa ser mudado com relação às nossas atitudes e às nossas escolhas, e sermos responsáveis por essas escolhas também. Então, assim, as discussões familiares, elas poderiam ser evitadas se cada pessoa cuidasse primeiro da própria renovação. Mas a gente, numa discussão familiar, quer renovar o outro, quer dar lição ao outro. A gente assiste palestra e fica pensando, essa palestra não era para mim, essa palestra era para tal pessoa. Não, é para nós, para que a gente possa refletir sobre as nossas atitudes e mudá-las se a gente quer um mundo melhor e buscar a nossa paz onde de fato ela pode estar e não responsabilizando terceiros. Se alguém me tira a paz é porque de fato eu não a tinha, porque eu não tenho compreensão sobre aquilo. Se aquilo me realmente mexe comigo, eu preciso vasculhar o porquê mexe. O que eu preciso olhar para que eu tenha mais equilíbrio sobre algumas situações. O que é preciso botar luz e botar amor para fazer grandes mudanças. Aonde está sendo chamada a minha atenção. E não desviá-la buscando culpados, mas buscando de fato debruçar sobre atitudes melhores, soluções melhores, uma vivência melhor. A gente consegue ver com muita clareza o defeito das outras pessoas, a negligência, a arrogância do outro. E nós? Como nós nos comportamos em sociedade? Como nós nos comportamos com as outras pessoas? Como nós gostaríamos que isso fosse? Como que a gente termina externando isso através de atitude? Nós seremos conhecidos pelas nossas obras e não pela nossa quantidade de conhecimento, sua quantidade de livros que muitas vezes não são aplicados. O Evangelho é um convite para viver, para ter nas suas atitudes mudanças. E com essa nossa conta individual, fazer mudanças em nós, no nosso comportamento, mudar o nosso padrão, melhorar o nosso padrão. Isso só é possível com autoconhecimento. Isso só é possível se debruçando sobre aonde dói em nós. E é preciso ter coragem. É preciso ter muita coragem para realmente olhar para dentro de si e se reconhecer. Pedro, quando Cristo foi
ia ser preso, estava disposto a ir junto com Cristo. Ele acreditava que ele podia nisso, estar ali junto com Cristo. E passado algum tempo, ele nega Cristo 3 vezes. Ele descobre a sua fragilidade. E quando ele vê, ele está de frente com toda a sua fragilidade, é que de fato ele consegue ali colocar força para seguir o trabalho que ele fez, né, após a partida do mestre. Então, descobrir as nossas fragilidades, aquilo que eu ainda não consigo, saber o que eu ainda não dou conta, para que eu possa criar ferramentas e condições, é o que nos faz melhores a cada dia. Não melhor do que o outro, mas é conhecer a nós mesmos, saber da onde a gente precisa se desviar, porque não estamos fortalecidos suficientes para suportar algumas coisas. Então, já conseguindo evitar este ambiente, já muito me ajuda, já muito me fortalece para que eu continue ali, fazendo algumas escolhas felizes para mim. Isso, quando a gente fala de vícios, é uma coisa comum. Se eu não estou forte o suficiente e sei disso, por que estarei lá? Para cair novamente? Não. Eu preciso estar me fortalecendo para que eu possa passar, para que eu possa suportar. E quando a gente fala de vícios, são de todos, né? Se eu sei que ali tem um grupo que só faz fofoca e eu sou uma pessoa que eu preciso melhorar, parar de falar da vida alheia, não adianta eu ficar naquele grupo onde todos estão falando. Talvez ali eu não vou conseguir dominar o meu vício. Então eu preciso olhar para as pessoas e ver pontos positivos e destacar coisas positivas no outro e começar a falar de coisas boas e ser uma pessoa que faça propaganda de coisas boas com relação ao outro. Quando eu tiver que olhar, que eu tenha um olhar de bondade, modificar o que eu procuro, no lugar de estar ali desmerecendo alguém, né, ou fazendo julgamentos, que eu consiga ver, observar o que aquela pessoa carrega de bom. Nenhum de nós somos neste planeta, somos todos nós aqui ainda cometemos erros. Todos nós aqui ainda temos sombras. Todos. Então, cabe a gente se dedicar a ver o que a gente tem de bom, cultivar isso e aos poucos ir iluminando tudo que há em nós. Mas leva muito tempo, é uma jornada e tanto. Não é uma coisa tão simples de fazer, mas é algo que é pessoal. E aí é que tá aquela frase que eu achei maravilhosa, né? Se cada um cuidar de iluminar a si, de fazer a sua parte, de se responsabilizar por ser uma pessoa melhor, por ser um cidadão melhor, por ser uma pessoa servidora melhor, por ser uma pessoa na rua melhor, não só para si, mas para os outros, a gente resolve 2/3 dos problemas. Se a gente desenvolver em nós a benevolência, a bondade, a caridade, o amor, o respeito, tão necessário e às vezes tão esquecido nos dias de hoje, a gente pode fazer deste lugar, deste planeta, algo bem melhor. A gente pode fazer das relações da nossa família algo bem melhor. Se a gente conseguir olhar para o outro e enxergar nele o que ele tem de bom, afirmar o que ele tem de bom, ressaltar as coisas boas, ao invés de buscar tantas críticas e mudar em nós o nosso comportamento do que a gente pode mudar, poderemos sim, com o nosso exemplo de mudanças, a gente ofertar ao outro uma oportunidade de olhar para si mesmo, de fazer grandes transformações. Particularmente, quando eu conheci o Espiritismo, foi através de uma senhora que nunca me convidou a ir ao centro espírita, mas ela tinha uma genuidade, assim, uma bondade, né, vamos falar, para servir. E tinha sempre palavras tão boas para dizer, mediante qualquer situação, que eu me encantei por este exemplo. Por apesar de várias coisas, às vezes não tão boas acontecerem na vida dela, e ela conseguia achar motivos e coisas boas ali. E ressaltar isso que eu falei, nossa, que doutrina essa mulher estuda. Que eu também quero ler sobre ela, para que eu consiga encontrar coisas boas. E aí a gente descobre que ela estudava Jesus, o grande exemplo. Que Jesus, apesar de ser perseguido, não perdia a sua paz. E nós, onde está a nossa paz?
a consciência e o nosso coração tranquilo de que estamos fazendo sempre o melhor por nós, apesar das pedras, saber que nós estamos sendo amparados e sentir isso com a nossa consciência tranquila, com a sensação de dever cumprido todos os dias, buscando e nos fortalecendo e ofertando o melhor na construção de uma obra muito maior do bem, garante que a paz ela vem daqui de dentro e ela vai para fora. Assim como o amor e a alegria, que eu falo que ela sai de nós e volta para nós muito automático, como respirar. Mas isso ainda levará muito tempo. Mas vamos começar pela lição de hoje, conhecendo a nós, conhecendo as nossas fragilidades e fazendo o melhor para ter a nossa melhor versão todos os dias. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês, que essa seja uma reflexão para a nossa semana, para as nossas atitudes. Um beijo grande a todos.